princípio da razão suficiente. Gottfried Wilhelm Leibniz. O princípio da razão suficiente também é conhecido como a proposição do fundamento, der Satz vom Grund. Simplificando, o princípio da razão suficiente é um postulado filosófico que afirma que tudo tem uma razão ou causa e, portanto, tudo tem uma explicação suficiente. Por exemplo, se uma pessoa paga mais por uma garrafa de água do que outra no supermercado, pode-se presumir que o caixa tem uma razão para isso. Formulado por uma das mais belas inteligências que já existiram, é um dos pilares fundamentais da sua filosofia e uma das contribuições mais influentes para o pensamento ocidental. De acordo com este princípio, nada acontece sem uma razão suficiente para explicar por que é assim e não de outra forma. Embora enunciado de forma aparentemente simples, este princípio contém profundas implicações metafísicas, epistemológicas, lógicas e teológicas que marcaram um antes e um depois na história da filosofia. Para compreender o alcance do princípio da razão suficiente, é necessário situá-lo no contexto da filosofia racionalista do século XVII. Durante este período, pensadores como René Descartes, Baruch Spinoza e Leibniz procuraram estabelecer sistemas filosóficos que fossem tão sólidos e rigorosos quanto a matemática. Leibniz, influenciado pela tradição escolástica medieval, mas também pelos avanços científicos de sua época, como a mecânica de Newton e a geometria analítica de Descartes, estava convencido de que tudo no universo deve ser inteligível. Para ele, a filosofia tinha que fornecer uma estrutura lógica que não apenas descrevesse o mundo, mas também explicasse por que as coisas são como são. O princípio da razão suficiente admite várias formulações, todas as quais podem ser reduzidas a uma das seguintes formas. Para cada entidade X, se X existe, então existe uma explicação suficiente para a existência de X. Para cada evento Y, se ocorre, então há uma explicação suficiente para o porquê de Y ocorrer. Para cada proposição P, se P for verdadeira, então há uma explicação suficiente de por que P é verdadeira. O princípio da razão suficiente surge como resposta a esta necessidade. É uma afirmação ontológica sobre a própria natureza da realidade. Tudo que existe tem uma causa, uma razão, uma explicação. Para Leibniz, esta ideia é inseparável da sua convicção de que vivemos no melhor de todos os mundos possíveis, ideia que exploraremos mais tarde. Leibniz identificou dois tipos de verdade, verdades necessárias e contingentes, e afirmou que todas as verdades são baseadas em dois princípios. 1. Não contradição, e 2. Razão suficiente. Nosso raciocínio baseia-se em dois grandes princípios, o da contradição e o da razão suficiente, em virtude dos quais consideramos que nenhum fato poderia ser considerado verdadeiro ou existente, nenhuma afirmação verdadeira, sem que houvesse uma razão suficiente para que isso fosse verdade. Assim, e não de outra forma, embora essas razões, na maioria das vezes, não possam ser conhecidas por nós. Este princípio implica que todo fato, evento ou estado de coisas tem uma explicação, seja em si mesmo ou em algo externo. Isto inclui tanto eventos contingentes, que poderiam ter acontecido de outra forma, quanto eventos necessários, que não podem ser de outra forma. Para compreender melhor este princípio, podemos dividi-lo em três níveis. Razão suficiente na existência das coisas. Cada coisa que existe tem uma razão que explica por que existe. Por exemplo, se olharmos para um rio, podemos procurar razões físicas, chuva, terreno, ou mesmo razões mais profundas, como a sua finalidade no sistema ecológico. Razão suficiente em eventos. Cada evento tem uma causa ou conjunto de causas que explicam por que ocorreu. Por exemplo, o colapso de uma ponte tem razões estruturais, físicas e possivelmente humanas. Erros de projeto ou manutenção. Razão suficiente nas verdades. As verdades, tanto necessárias como contingentes, têm razões que as tornam verdadeiras. As verdades necessárias, como a matemática, têm sua razão na lógica. As verdades contingentes, tal como os acontecimentos históricos, têm a sua razão nas condições do mundo. O princípio da razão suficiente está intimamente relacionado com outros princípios fundamentais da filosofia de Leibniz, como o princípio da contradição e o princípio da melhor possibilidade. O princípio da contradição afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Enquanto o princípio da contradição regula o que é lógico e necessário, o princípio da razão suficiente aplica-se ao que é contingente, isto é, ao que poderia ter sido de outra forma. No princípio da melhor possibilidade, segundo Leibniz, Deus escolheu criar o melhor de todos os mundos possíveis. Este princípio depende do princípio da razão suficiente, pois a existência deste mundo deve ter uma razão suficiente, ser a melhor possível. Vejamos exemplos. A órbita dos planetas. Leibniz argumentaria que a trajetória de um planeta não é arbitrária.
tem razões suficientes nas leis da mecânica celeste e nas condições iniciais do universo. A existência de uma árvore. Uma árvore não existe só porque existe. Sua existência é explicada por uma semente germinada, condições climáticas adequadas, solo fértil e assim por diante. A invenção do cálculo diferencial, este evento não ocorreu por acaso. Tem razões na necessidade de ferramentas matemáticas mais avançadas, na genialidade de Leibniz e Newton e no contexto histórico dos avanços científicos do século XVII. Isso sugere que o universo é racional e ordenado. Para Leibniz, isto reflete a perfeição divina, uma vez que um Deus perfeito não poderia criar um mundo caótico ou sem razão. Implica que o conhecimento humano pode, pelo menos em princípio, descobrir razões suficientes para tudo o que existe. Embora as nossas capacidades sejam limitadas, a estrutura racional do universo permite-nos investigar os seus princípios fundamentais. Este princípio pode levar a uma visão determinista do mundo. Se tudo tivesse uma razão suficiente, parece que nada poderia ser diferente do que é. Contudo, Leibniz introduz a noção de contingência para explicar que, embora tudo tenha uma razão, algumas razões não são estritamente necessárias. David Hume questionou se realmente precisamos de uma razão suficiente para tudo. Para ele, o hábito e o costume, em vez de princípios metafísicos, explicam as nossas crenças sobre a causalidade. Kant, embora valorizasse a contribuição de Leibniz, argumentou que o princípio da razão suficiente não pode ser estendido além dos limites da experiência. Isto é, não podemos aplicá-lo a questões como a existência de Deus ou a origem do universo. Alguns filósofos, como os positivistas lógicos, rejeitaram o princípio da razão suficiente como uma afirmação metafísica inverificável. O universo é realmente compreensível em termos de razões suficientes. A ciência parece sugerir que sim, mas sempre surgem questões que desafiam essa ideia, como a origem do próprio universo. Razão suficiente implica determinismo absoluto? Se tudo tem uma razão, que lugar existe para a liberdade humana e a indeterminação quântica? Podemos conhecer todas as razões suficientes. Leibniz diria que em teoria sim, mas as nossas limitações práticas parecem contradizer esta afirmação. O princípio da razão suficiente é um guia para explorar o mundo e buscar explicações profundas. No pensamento de Leibniz, este princípio reflete a estrutura racional do universo e a perfeição do seu criador. E embora tenha sido questionado, continua a ser uma ferramenta poderosa para o pensamento filosófico, científico e lógico. Como teria afirmado o próprio Leibniz, compreender este princípio é aproximar-se do cerne da própria realidade.